Meu combinado com ela foi que, Alice, você vai fazer o balé, vai fazer o GRD, mas a natação é importante, porque quando você for na casa das amiguinhas, ou você for passear com a tia, com o tio que tem na piscina, você precisa saber, né, se virar. Então, foi como segurança aquática. Então, o meu combinado é que ela faça natação até ela passar para a piscina grande. Né? Então, a gente conseguiu voltar a incluir a natação na rotina dela. Então, os pais precisam entender a importância da gente também determinar algumas atividades dentro das rotinas das crianças que elas às vezes não gostam muito. É claro que não é ir obrigado, não é ir forçado, mas aos poucos você trabalhar essa parte da consciência com a criança e mostrar a real importância. Nem sempre eles vão gostar de ir na natação porque eles estão no tablet no carro. Então, olha a briga, né? É a mesma coisa da gente sair do sofá para ir treinar. Eu vou ter que deixar o meu tablet do desenho ou do jogo que eu gosto para ir para a natação. E como começa essa negociação? Como você acredita que isso é importante da gente trabalhar, né, dentro da cabecinha da criança para ir formando esses hábitos saudáveis aí? A criança, como eu disse, ela é observadora, né? Então, nós pais sabemos da necessidade dos nossos filhos, né? E é claro que isso tem que ser prazeroso para a criança. E os pais podem ajudar muito nesse sentido, né? De, como você colocou aí, Ju, né? Dessa conversa sincera, da importância, né, do aprendizado de diferentes atividades. Então, eu acredito que aprender a nadar com meu filho seja saudável. E vou lidar com ele nesse sentido, levá-lo a entender. E aí, estar acompanhando esse aprendizado, estar próximo do professor, não só da natação, mas do judô, do balé, estar próximo desse profissional que também está recebendo seu filho, para que a criança perceba que o pai está validando, ela está valorizando esse aprendizado. Quando a criança percebe essa valorização, essa validação dos pais, ela vai cada vez mais querer ser assertiva, ela vai querer se manter nessa atividade. E é claro que nós temos que ofertar atividades que desenvolvam a criança por um todo. E que algumas vão ser de preferência de criança. Então, a gente respeitar isso também. Então, ofertar uma atividade que às vezes nós acreditamos ser importante, mas que ela não aceita muito, diminuir um pouquinho, faz uma vez, faz duas vezes. O futebol, que às vezes ela gosta mais, né, vai dividindo essas atividades na semana da criança. Mas entenda que toda atividade ela tem que ter esse fundo pedagógico, do que a atividade está contribuindo para o desenvolvimento também. Ótimo. A Melissa até acabou de comentar ali que os filhos dela vão para não ficar corcunda, né? Porque os filhos da Melissa têm um perfil alto realmente, então é importante, seja um benefício físico, fisiológico ou mesmo emocional e principalmente de segurança aquática, né, que no meu caso, na idade da Alice é o ponto principal, é importante a gente realmente mostrar para a criança isso, né, e a gente valorar, né, reconhecer, elogiar. Então, se vocês acompanharam as últimas aulas que ela fez antes da academia suspender as atividades, eu filmei, eu mostrei, daí cheguei em casa, mostrei para o pai. Então, isso tudo vai fortalecendo e vai reforçando que aquela decisão dela, que aquela atitude dela, que no primeiro momento era, né, era de punição ou ela não queria, virou prazerosa. Então, esse reforço sempre é muito importante para as crianças. Mas trazendo para o dia a dia e para a vida adulta, veja como esse aspecto da atividade física ou do esporte ajuda na construção desse ser humano, né? O que isso representa? Que nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. Então, veja agora, pelo momento que a gente está passando, quantas coisas... Primeiro é ficar em isolamento, né? Que nós somos um ser social. Então, quantas coisas a gente está tendo que fazer que a gente não gosta. Né? Então, é nisso que eu acredito, na educação pelo esporte. Então, cada atividade que eu faço com os meus filhos, cada esporte que, né, eu ajudo a incentivar a prática deles, é sempre com esse objetivo de formação. Ah, vai ser campeão, vai ser atleta, vai ser... Não importa. O importante é o que o esporte ensina na formação desse ser humano. O que ele vai levar lá na frente. Putz, minha mãe não deixava sempre eu fazer só o que eu gosto. Então, agora eu tenho que analisar na minha vida adulta o que eu gosto e faço com prazer e o que eu tenho que fazer. Muitas vezes, não com prazer.
né? Não sei se você quer complementar um pouquinho isso, que acho que você segue essa mesma linha aí. Sim, Jula, como a gente está falando, né? Você atua dessa forma, ser transparente com as crianças e levá-las a entender isso, né? A necessidade real. Muitas vezes, quantas vezes a gente quis ficar em casa e não ir para a escola? Mas hoje nós sabemos que é o estudo, é o conhecimento que nos move. Então, da mesma forma, a gente está incentivando e ajudando nessa relação da criança com a atividade física ou outra atividade extracurricular que nós ofertamos para as crianças. Às vezes, aprender uma segunda língua também não é prazeroso para ela, né? E a gente acredita ser importante. Então, a gente está sempre valorando, né? E reconhecendo o esforço da criança em cada atividade no seu dia a dia. Né? Então, acolher, ter esse olhar e reconhecer. Isso, Márcia. E aí a gente vai utilizando a natação, o esporte, para realmente ajudar a formar as crianças. E aqui, né, não sei se muitas mães vão assistir a gente, mas pelo que a gente está vendo ali, a Valquíria também comentou aqui, também é dessas. Eu acho que é importante realmente, né, Valquíria, a gente se posicionar e ter uma forma de criar os nossos filhos, mas principalmente da importância que a gente sempre fala da frequência regular. Né? Então, a rotina, a educação pelo esporte, ela só vai se dar se realmente a gente tiver essa frequência regular. E como a gente vem orientando os pais da natação, que é importante realmente eles levarem as crianças. Ah, mas é só por fazer natação? Não é só por fazer natação. Olha quantos aspectos formativos a gente tem em volta de uma aula de natação. Isso que é importante, isso que eu acho que é uma mensagem muito forte para a gente passar para os pais agora, para quem está assistindo, ou para quem vai compartilhar essa live depois, né? O que a gente está ensinando para a criança realmente, né? O Arthur gosta muito de fazer futebol, mas ele tem um aspecto que eu não sei para quem ele puxou, que ele não gosta de perder, né? Então, toda vez que ele vai num campeonato e ele perde, ele chora, ele fica nervoso, ele fica... E daí, como que a gente vai, né? Eu, com esse meu aspecto competitivo também, como que a gente vai orientar? Arthur, né? Vocês perderam por causa disso, daquilo, parabéns, você jogou bem. E qual é o aprendizado? Né? Por que vocês acham que vocês perderam? Qual é o aprendizado desse jogo? E vão pensando isso na nossa vida, né? Qual é o aprendizado que a gente vai levar a hora que a gente voltar lá para a nossa equipe, a hora que a gente voltar nos treinamentos? Então, sempre incentivando essa questão do reconhecer, parabéns, a vida é assim, né? A hora você vai ganhar, a hora você vai perder. Mas o mais importante é embutir nas crianças, e algo que às vezes a gente que dá os treinamentos dentro da academia, essa cultura do aprendizado. Ou você vai acertar, ou você vai aprender. E, infelizmente, a nossa cultura é de reforçar o erro. Né? Putz, você errou dando aquela aula, você errou fazendo isso. E isso diminui muito a nossa capacidade de aprendizado. Para que eu vou me, né, expor a uma atividade nova se eu vou errar? Ai, meu Deus, mas e se eu errar? Então, isso é outro aspecto que eu gosto de trabalhar muito, né, com as atividades com as crianças. Beleza, ganhou. Ótimo, o que você aprendeu ganhando? Beleza, perdeu. Qual é o aprendizado, né? E como que você vai continuar convivendo com essa perda? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, principalmente com as mães que vão assistir aqui, essa questão da comparação, do perder, né? Tipo assim, às vezes a gente vê as mães muito ansiosas comparando os filhos. Ah, mas meu filho entrou faz 3 meses e o outro entrou agora e já tá nadando mais que ele. E realmente né, reconhecer essas pequenas conquistas que eles vão tendo. Vai lá, que eu falo muito. Ju, falando, né, do ganhar e perder, isso tem a ver com as emoções. Então, é aprender a lidar com as emoções. Né? Nós não sabemos lidar com emoções. Nós adultos também não. Criança menos ainda. Então, por isso esse discernimento de você estar trazendo para a criança o que realmente é legal ganhar, por quê? Ou o que me incomodou tanto perder? Né? Então, as emoções faz parte do nosso dia a dia, precisam ser trabalhadas e vivenciadas. E quando a gente tem essa visão do pai,
que não passa a mão na cabeça sempre, isso sim é que vai garantir um equilíbrio emocional também para a criança, né? Então, isso é importante. Quando a gente fala do desenvolvimento e sobre o tempo de aprendizado, eu gosto de relacionar com quando a gente vai fazer a pipoca. A gente põe o milho na panela, todos os milhos entram na panela ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. Só que um estoura primeiro e vai indo até que todos, né, a panela se completa. É assim o desenvolvimento. A gente oferta estímulos ao mesmo tempo para as nossas crianças. Mas no tempo dela, ela vai explodir, ela vai eclodir, ela vai, né, desabrochar. Então, a fase, né, do desenvolvimento é igual para todos. Todos vão passar por essas fases, mas a velocidade é diferente. Então, a gente precisa respeitar o tempo de aprendizado da criança e não compará-lo, né? Quando a gente está comparando a criança, a gente está deixando ela num patamar abaixo. Eu preciso entender, ela vai conseguir, ainda não está no tempo, e às vezes um simples olhar, né, um simples reconhecimento do esforço, não só do resultado, né? A gente valorizar cada esforço, né? Não o resultado em si, ele vai acontecer, o aprendizado vai acontecer, mas são ganhos pequenos, ele não vai como uma rajada, tchum, lá para cima, né? Ele vai aos poucos. E às vezes ele estabiliza, e às vezes ele volta, a criança volta no aprendizado porque a fase emocional que ela está passando não está também colaborando. Então, tudo, né, um conjunto de fatores que envolve o aprendizado. E como que isso se processa na mente, né, no sistema nervoso, é algo assim de dissertação. A gente entender que cada movimento, cada conquista, aconteceu um processo muito grande, né, no cérebro dessa criança, a nível cognitivo, para que ela adquira essa habilidade. Então, ir valorizando, né, a cada ganho, a cada esforço. E se manter persistente também, né, ajudando sempre. Legal, Márcia. Acho que era isso, né, que a gente queria passar para os pais, realmente essa importância do brincar, a importância da gente dar o estímulo, né, segurar um pouco, respeitar as fases, respeitar realmente a parte emocional da criança, né, e a gente queria agradecer a todo mundo que está aí, ou se você achar que esse conteúdo pode ajudar alguém, que você compartilhe a live, ela vai ficar salva aí, né, durante os 24 horas, e toda quarta-feira, então semana que vem, quarta-feira, 10 horas, a gente vai estar fazendo outra live bem legal com o programa Luna, que é a natação adaptada, né, para crianças com transtornos e alguma síndrome. Então acompanhe, acho que todo mundo, né, tem disponibilidade agora para acompanhar. E que você poste, né, no @semes.academia alguma atividade que você está fazendo com o seu filho, para realmente a gente poder compartilhar dentro da nossa sociedade aí da SEMES, né, o que a gente pode estar fazendo de mais importante, o que a gente pode estar fazendo com as crianças nesse momento. Queria que você finalizasse dando algumas dicas aí, falando alguma coisa para o pessoal. Bom, gente, falar que todo mundo está junto nesse momento, né? Todo mundo está passando por isso da mesma forma. Que mesmo estando nas nossas casas, sozinhos, mas nós estamos juntos, enfrentando. Acreditar que isso é uma fase que vai passar. E que todos nós temos capacidade de enfrentamento, né? Então, que a gente possa estar ajudando as crianças também a estar passando por essa fase de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. Então, busque isso, acredite nisso. E brinque, né? Se envolva, esteja disposto para a sua criança. Vamos juntos. Legal. Legal, Márcia. Valeu, obrigada. Valeu, gente. A gente vai se falando. Até!